aqui. Sandra. Tem a Thelma, minha amiga também. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Estão ouvindo a gente bem aí? Você está me ouvindo, né? Disse, Tô ouvindo, Marli, eu tô. E você está me ouvindo também? Tá tudo ok para a gente prosseguir. Então vamos Como lá. você chegou agora, deixa eu só falar aqui, né? Eu introduzi falando com o pessoal a respeito. Deixa eu tirar o óculos aqui um minutinho. A respeito de como a gente precisa estar equilibrado emocionalmente em meio à pandemia. E que esse descontrole pode causar tomadas de decisões erradas e a gente também sofrer consequências se caso elas nos trouxer, né, coisas negativas. E a gente precisa estar com esse equilíbrio. Como eu não estava conseguindo te achar, a Rosana me viu aqui te procurando. E aí ela, deixa eu entrar aí para falar. Como aqui a live é democrática, eu chamei ela e fiquei aqui, ó, pedindo a Deus para tu aparecer, porque eu não sei sair daqui para procurar, né? Mas enfim. Mas deu certo, já estamos aqui. Deu certo, né? Isso é muito bom. Então, assim, né, para começarmos de novo, eu sou Marli, estou aqui em Salvador, sou professora, palestrante e tenho uma palestra a respeito de tomada de decisão, segundo a inteligência emocional. E estamos aqui em defesa da saúde mental, que é a proposta do Janeiro Branco, né? A iniciativa do Janeiro Branco, falando de saúde mental. Essa é a terceira live e hoje estamos aqui com a Dice. Já tivemos a participação de uma outra palestrante maravilhosa, que é a Rosana, que fala do Saindo da Caverna, e agora estamos aqui com a Dice, e ela também vai estar aqui se apresentando e vai estar trazendo aí o tema dela para essa live de hoje à tarde. Então, fique à vontade, Dice, é com você. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Dice, sou professora de filosofia, coordenadora de humanas, e agora também palestrante de superação, né? Superação, porque no ano de 2020 nós tivemos de humana, e foi a partir daí que eu comecei a pensar que as pessoas precisavam ouvir que nós ficamos doentes, mas nós não somos doentes, né? É um estado. A gente sempre tem que pensar que tudo na vida vai passar e que esse é um estado. Então, pensando dessa forma, eu resolvi entrar na questão do palestrante, que é palestrante também na questão do autoconhecimento, de se conhecer melhor, de saber onde a gente deve começar a mudar e a ressignificar na nossa vida. Nós repetimos muitas coisas, às vezes, que nos fazem mal, e a gente precisa ter essa inteligência emocional. E isso faz parte do autoconhecimento, né? Então, hoje, falando de saúde mental, né, a nossa mente, ela também, ela não é só pensar, resolver problemas, ela não é só fazer continhas ou resolver objetivamente as coisas. A nossa mente, ela trata diretamente com as nossas emoções. E os nossos pensamentos, eles são responsáveis, muitas vezes, pelas nossas emoções. Então, gente, eu queria falar com vocês hoje, né, eu e a Marli aqui, a respeito de como lidar com as nossas emoções a partir dos nossos pensamentos. Como nós estamos em janeiro branco, então nós temos que pensar sempre a questão da mente, né? Como ter saúde mental. Lembrando que saúde, pela OMS, Organização Mundial da Saúde, é ter um bem-estar geral. Então, falando em saúde mental, é eu me sentir bem com meus próprios pensamentos. Olha, gente, como isso é importante. Ó. Me sentir bem com meus próprios pensamentos. E para que isso aconteça, eu preciso me conhecer. Né? E o autoconhecimento nisso é muito importante. Eu tenho que saber, gente, eu tenho que começar a pensar que eu sou um pensador compulsivo. Seres humanos são pensadores compulsivos.
Vocês sabiam que nós temos 700 pensamentos por segundo? Você sabia disso, Maria? 700 pensamentos por segundo. Só que nós não temos consciência disso, porque pensamento é uma coisa, consciência é outra. Olha lá, nossa mente é bem complexa, né? Então, nós pensamos o tempo todo. Enquanto eu estou aqui falando com a Maria, estou falando com vocês, tem um monte de coisa passando na minha cabeça, né? E essa roda vai girando, vai girando, vai girando. Só que a questão é, como eu vou fixar esse pensamento? Que pensamento eu vou fixar agora? Qual pensamento eu vou fixar depois? Qual pensamento eu devo fixar, né? Para que eu seja mais feliz, para que eu seja mais realizado, né? Então, nesse sentido, a saúde mental está muito ligada com isso. E pensar no seguinte, cada pensamento que eu tenho, ele é gerado uma emoção. E essa emoção, ela cria, né? Essa imagem faz com que eu... Peraí, gente, aconteceu isso. Faz com que eu sinta. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com os pensamentos que a gente fixa. Então, o problema não é pensar os 700, né? Passar os 700. O problema é aqueles que eu vou fixar. É claro que existem hormônios em nós que não deixam de ter consciência. Por isso que eu falei que é diferente de pensamento e consciência, né? Por isso que eu tenho... Disse, veja um pouquinho seu volume. Tá, deixa eu aumentar um pouco. Pronto. Tá dando para ouvir agora? Tá dando para ouvir? Tá. É que estão me ligando aqui, gente. Estão me ligando. E eu não sei. É, quando a ligação entra, baixa o volume. Na hora que você está falando, parece uma coisa. Bom, então, continuando. Então, gente, nós somos... Primeira coisa, né? A gente tem que saber que o nosso bem-estar mental está ligado aos nossos pensamentos, mas não só aos pensamentos, mas às nossas emoções. Por quê, gente? Porque nós somos um conjunto, né? É como dizia Aristóteles, né? Nós somos etos, que é o nosso comportamento, nós somos também patos, que é as nossas emoções, e nós somos logos, que é o nosso pensamento. Só que isso não acontece separadamente. Às vezes a gente acredita que isso acontece separadamente, né, Marli? Eu estou pensando, então estou só pensando. Olha, estou agindo, estou só agindo. Olha, estou sentindo, estou... Mentira, gente. Isso acontece num conjunto. E esse conjunto, ele faz com que a gente seja mais ou menos feliz, que a gente se sinta num bem-estar mais ou menos, né? Então, a saúde mental, ela está muito ligada não só com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente também a partir desse pensamento. Tá? Então, nesse sentido, se autoconhecer é essencial. Então, eu tô lá, passa aquele monte de pensamento. Aí, de repente, eu fixo um e não fixo outro. Por que eu fixei aquele e não fixei outro? Por que de repente eu fixei um pensamento lá do passado e que me traz uma emoção ruim? Por que eu fixei um pensamento de algo que nem aconteceu, mas eu estou pensando que vai dar ruim? Por que eu tenho que pensar isso agora? Por que eu tenho que fixar isso agora, né? Esse fixar de pensamento, vamos pensar o seguinte. Aqui, por exemplo, na live, quando a gente fixa um comentário aqui, né? Alguém comentou alguma coisa, Marli vai e fixa e aparece aquele, conforme o movimento vai acontecendo, fica fixada aquela imagem aqui, aquela frase. Mesma coisa acontece com o nosso pensamento, gente, é impressionante. Então, eu tô aqui pensando um monte de coisa, de repente eu paro e me fixo no pensamento. O que vai gerar onde eu fixar? Que emoção vai vir nesse momento? É isso que eu tenho que começar a pensar. E, gente, quando eu fizer isso, eu não vou julgar se aquilo que eu estou pensando é ruim ou é bom. Porque a partir do momento que eu julgo, eu vou mandar para fora ou vou colocar para dentro. Então, já vai criar um outro momento. Não. O nosso conhecimento, a gente tem que fazer, olhar para nós, e agora pensando em saúde mental, olhar no nosso pensamento, olhar para nós, recolher, acolher aquele pensamento, acolher aquela emoção,
mas para fim de análise. Então, eu vou analisar aquela emoção, por que aquela emoção surgiu com aquela pessoa? Por que aquela emoção surgiu diante daquela situação? Por que quando eu encontro com aquela pessoa surge aquela emoção? Da onde vem isso? Né? E aí nós podemos analisar muitas coisas. Nós podemos analisar, por exemplo, as nossas crenças limitantes, da onde elas vêm. Né? Quem me disse isso? Por que eu penso isso? Por que aquela emoção vem, né, quando eu penso isso? Então, a gente precisa ter o autoconhecimento, é essencial para a saúde mental. E a habilidade, né? Vamos pensar um pouquinho nas habilidades, né? A Marli é da área da educação, ela sabe muito bem, né, Marli? Meu Deus, quanto falar de competência e habilidade, né, Marli? Quanto falar de competência e habilidade. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Inteligência emocional é uma competência que eu adquiro, mas eu adquiro através das habilidades. Né? Então, dentro da educação, você tem as competências, só que cada competência tem várias habilidades. Várias Ó, para vocês terem uma habilidades. ideia, por exemplo, né, Marli? É mais ou menos assim, né? Então, por exemplo, eu sou competente ao dirigir. Né? Um exemplo bem prático, né? Se eu sou competente ao dirigir, significa que eu tenho tantas habilidades, gente. Tantas habilidades. Olha, só para vocês terem uma ideia. Para mim dirigir, eu preciso saber entrar no carro, saber posicionar o retrovisor, saber como pegar no volante, saber como pegar na marcha, saber quantas marchas tem, qual movimento que eu tenho que fazer para mudar de marcha. Eu tenho que saber quais são os pedais, onde eles estão. Eu saber colocar o pé, olha a contabilidade, gente, não é brincadeira. Eu conseguir colocar o pé sem eu olhar para o pé, né? É uma coisa, entende? É, Então, assim, ser competente na inteligência emocional é eu ter certas habilidades para lidar com as emoções. Né? Então, isso. essas habilidades nós só vamos saber a partir do momento que a gente começa a olhar para nós mesmos. Né? E eu só vou saber quando eu sinto raiva se eu me deixar sentir raiva. Mas não, claro, não é? A emoção, gente, a emoção, ela vem. Ela vem. As nossas primeiras duas emoções, quais foram? Foram lá, gente, lá que nós adquirimos, lá nos nossos antepassados, né? É aquela emoção, aquele medo que vinha, ou eu enfrento ou eu fujo, né? Só que com o passar do tempo, a nossa questão biológica, né, ela foi avançando, a nossa questão mental, né, o nosso convívio, a nossa aprendizagem, tudo foi, nós fomos nos adaptando. E assim foram surgindo outras emoções. E sabe o que eu percebo hoje, Marli, que é muito importante para a gente pensar no autoconhecimento? É que as pessoas generalizam muito as emoções. E a partir do momento que eu generalizo, é como se eu perdesse o controle. E quando eu perco o controle, eu perco o controle das minhas emoções. Então, assim, toda vez que eu tô triste, é depressão. Toda vez que eu tô sentindo, assim, aquele medo, aquele frio no estômago, é ansiedade. Então, parece que as coisas se generalizam muito. Gente, as emoções nós podemos nomear. Vocês sabiam que a gente pode nomear emoções? Eu posso colocar um nome, outro nome para ela. Eu não posso dizer, por exemplo, que é depressão. Poxa, o que eu estou sentindo agora é uma tristeza. Eu senti tristeza. Eu perdi, sei lá, né? Eu perdi uma oportunidade de emprego. Né? Eu não consegui saber antes. Eu perdi essa oportunidade de emprego. Vou entrar em depressão. Meu, isso não é entrar em depressão, isso é tristeza. E isso tem um motivo. Então, não é porque eu senti aquela tristeza naquele momento que eu estou em depressão. Olha a diferença de uma coisa e outra. Isso é inteligência emocional. Então, eu saber a diferença entre o que é uma depressão, o que eu estou sentindo agora, isso é ter inteligência emocional, gente. Eu saber o que eu estou sentindo agora. Mas para mim saber o que eu estou sentindo agora, eu preciso olhar para dentro de mim, ter essa coragem de olhar para dentro de Isso. mim e saber quando eu estou triste, por que eu estou triste, o que está me levando coisas.
Ou tem pessoas que deixam... Disse, tá rodando um pouquinho. Tá, você Mas eu rodou um consegui pouquinho agora ouvir. também. Voltou? Estamos Voltou? rodando. Estamos rodando. Estamos Gente, vocês estão rodando. conseguindo aí? Fala para nós se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Dá um ok pra gente aí, pessoal. O pessoal vai e volta, né? É, mas tem gente aqui com a gente. Tem gente. Tem gente aqui. Deixa eu botar aqui. O som tá ótimo, o som tá bom. O som tá bom. Vamos lá. O pessoal não está querendo saber muito de interagir, não. Deixa eu até aproveitar que a gente entrou aqui, que eu consegui entrar aqui. Deixa eu te falar que o Augusto Cury, ele até falou algo interessante em um vídeo dele, né? Que muitas das vezes nós fazemos o velório antes do tempo. A gente já fica triste antes do tempo, né? Antecipa o sofrimento, né? E o pensamento fica ali processando aquela dor e parece até que, se não me falha a memória, as pessoas ficam viciadas em ter esse tipo de sentimento. Elas ficam viciadas com a tristeza, né? Exatamente. E você sabe, isso, realmente. E você sabe que o Leandro Carnal, ele fala exatamente isso. Que a infelicidade, ela vicia as pessoas mesmo. As pessoas é a chave. E aí ele dá uma explicação para isso, sabe, Marli? Ele diz assim que a infelicidade, ela é uma zona de conforto. Aquilo não vai dar certo mesmo, por que eu vou fazer? Ah, não, eu nem vou naquela festa, porque na verdade aquela pessoa só me... eu não vou fazer isso porque eu tenho certeza que não vai dar certo. Aí, sabe? Então é uma zona de conforto. Eu tô tão quentinho lá, né? Tão quentinho lá na minha tristeza, né? Pra que eu vou sair daqui? Pra que eu vou me mover, né? Então, quer dizer, esse sentimento de infelicidade, ele traz para nós a infelicidade. Agora, a gente precisa estar feliz o tempo todo? Não, a gente precisa estar infeliz o tempo todo? Não. Então, ter saúde mental é a gente perceber o que nos faz feliz e o que não nos faz feliz. Né? É a gente perceber, isso é ter autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, a gente não consegue ser feliz. Porque a gente não consegue nem descobrir o porquê que a gente... o que nos faz feliz. Ué, se eu não sei o que me faz feliz, então como que eu vou ser feliz? Como que eu vou procurar algo se eu não sei o que me faz feliz? Então é tudo um processo que a gente faz para a gente tentar chegar à felicidade, o que eu chamo, né, de felicidade. E lidar com as emoções é uma parte essencial para a gente fazer isso. Então, pensando na habilidade, na competência, então, para mim ter inteligência emocional, como eu disse antes, né, você precisa ter habilidades, certas habilidades, né? Então, por exemplo, né, se você... Aí eu vou falar, eu vou falar de 4 habilidades, são muitas, mas eu vou começar a falar de 4 habilidades que a gente precisa ter para a gente controlar nossas emoções e para a gente até chegar a ressignificá-las. Porque eu acredito nisso, gente. A gente ressignifica as nossas emoções. Disse, a gente vai ser mais feliz. Oi. A Cristina colocou aqui que o seu áudio estava um pouco baixo. Não sei se ainda continua, pessoal. Então, só se eu segurar o celular, porque eu não tô... Ou posso tentar o fone. Eu vou tentar o fone, tá, gente? Eu sei que no notebook não funciona, mas vamos ver aqui no celular, tá? E vocês me falam. Melhorou? Oh, aleluia! Que bom! Tá dando para ouvir agora? Tá 10 agora. Oh, valeu! Será que eu vou ter que começar de novo? Vocês querem que eu fale de novo? Tava dando para entender? Ô, Gabriel,
Quanto tempo, hein, Gabriel? Valeu. Ó, o Gabriel entrou aí, feliz por ter você aqui, a Marluce, a Cristina. Agora melhorou, Cristina? Ela falou que estava baixo, né? É. Então, e aí, então eu vou só tirar as últimas palavras que eu disse, que eu falei que para você ser competente na inteligência emocional, você tem que ter várias habilidades. Comparando, pelo exemplo, com a comparação que eu fiz com a direção, por exemplo. Para mim ser competente como um motorista, eu tenho que ter muitas habilidades, né? E habilidades que a gente nem percebe, né? Então, nesse sentido, para ter inteligência emocional, eu também tenho que ter muitas habilidades, né? Eu selecionei aqui 4 habilidades, né? Que quem fala muito dessa habilidade da inteligência emocional, que eu vou falar agora, é a Heloísa Capelas, do Instituto Hoffman. E ela tem aí 4 habilidades que a gente pode dizer que são habilidades para ajudar a gente a lidar com as emoções inteligentemente, para a gente ser mais feliz. Porque o que o homem quer, na verdade, gente, sempre no final é ser feliz, né? É claro que trabalho, né, Carlinhos? Às vezes é feliz no trabalho, então a gente fica sentado à beira do caminho, né? E fala, não, tá muito difícil, então eu vou ficar aqui no meu conforto, na minha infelicidade mesmo. Porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, para a gente não ficar sentado aí, então eu vou falar para vocês 4 passos aí que a gente tem para a gente poder lidar com as nossas emoções, né? Então, o primeiro passo aí, a gente tem que entender que nós somos seres pensantes. Nós somos seres que somos pensantes compulsivos, gente. Que nem eu disse antes, né? 700 pensamentos por segundo, né? Então a gente tem que entender isso, que a gente não pensa porque a gente quer. O desejo não tem a ver com o pensamento. O pensamento acontece em nós. Ponto final, gente. Ele acontece, ele passa o tempo todo. Conforme eu estou conversando com vocês, está passando um monte de coisa na minha cabeça. Agora a questão é, a gente tem que saber qual fixar ou não. Se tais pensamentos me causam certas emoções ruins, eu não preciso fixá-los, eu deixo ele passar. Porque se eu ficar, nossa, mas por que eu estou pensando isso agora? Ele fixou, vem emoção ruim. Então você deixa aquele pensamento embora, ele chega, você absorve ou você percebe que ele aconteceu, mas você não precisa fixar ele. Você deixa ele embora. Simples assim. Gente, eu falei simples assim, mas não é simples assim, né? É exercício, é trabalhoso. Porque nós temos, alguns estudos dizem que 98% dos pensamentos são ruins. Né? Eu acho que é porque até da nossa questão biológica, desde os nossos antepassados, o medo, né? Essa emoção do medo, que medo de muitas coisas, né? Então faz com que a gente tenha esses pensamentos ruins. Mas não é fácil, gente. É autoconhecimento, é você se olhar e pensar, não, por que eu estou fixando esses pensamentos e não outros? Então é saber que nós somos pensadores compulsivos e que os nossos pensamentos, eles podem ser por nós, eles podem ser reciclados. Então, a gente pode... É como se ignorasse alguns e fixasse outros, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente ter inteligência emocional é a gente ter essa consciência de que a gente pensa o tempo todo e que isso não está ligado ao nosso desejo, que a gente não pensa... Olha, gente... Nós não pensamos só o que a gente quer. A gente pensa de tudo e um pouco mais. Isso significa que não adianta eu querer pensar só o que eu desejo, porque vocês podem perceber, olha, agora eu vou ter pensamento positivo, vou ter pensamento positivo, de repente vem um negativo, vem 2 negativos, fala, caramba, mas por que eu não estou conseguindo? Não é porque você não está conseguindo, é porque os pensamentos vêm, eles vêm. E outra, gente, pensem no nosso corpo. Olha, nosso corpo é absurdamente sentido o tempo todo. Então, gente, nós sentimos cheiros o tempo todo. A gente sente o vento o tempo todo. A gente sente, o paladar muda o tempo todo. Né? Isso significa que nós somos totalmente, os nossos 5 sentidos, eles estão ali, ó.
o tempo todo trabalhando. Então, tocar, nós somos muito sensíveis. Então, uma coisinha de nada toca a gente já muda, já tira a nossa atenção, já passa outro pensamento na minha cabeça. Então, é saber, gente, que eu não penso só o que eu quero, mas que eu penso de tudo e um pouco mais, tá? Outra coisa, segundo passo, é aceitar que nós temos emoções. Aceite esses pensamentos, gente. Aceite que os pensamentos não dependem do meu desejo, que eles vêm. De repente você pensa, puta, eu queria matar meu vizinho. Nossa, gente, que horror! Não posso pensar isso, pelo amor de Deus! Só que quando você fala assim, não posso, caramba! Sabe o que acontece? Eu vou contar para vocês um segredinho. Tentem imaginar o não. Vocês conseguem criar uma imagem para o não? Você consegue, Marli, criar uma imagem para o não? Tenta criar uma imagem do não. Não tem imagem para o não. Ele está sempre acompanhado de alguma coisa. Então, quando você cria uma imagem de algo que você não quer, sabe o que você criou dentro de você? A afirmação daquilo. Você fixou aquilo. Olha que absurdo. Por isso que as pessoas que falam da questão da comunicação e da questão da mentalidade positiva, eles sempre dizem assim, substitua não posso por algo que você pode, algo positivo. Por quê, gente? Porque o não, ele não tem uma imagem, não tem como eu fazer uma imagem de um não. Então, se eu falo assim, eu não quero pensar em matar meu vizinho, sabe o que você vai fazer? Você vai criar uma imagem de matar o vizinho. O não, ele ficou para trás. Então, aceite aquele pensamento. Ele veio. Mas aí você se pergunta, por que veio? Ah, porque ele fez uma coisa que eu não gostei. Ponto final, gente. Ponto final. Agora, se você ficar ruminando isso, o que vai acontecer? Vai criar uma emoção ruim perante o seu vizinho. Então, cada vez que você olhar para ele, até mesmo corporalmente, você vai, sem querer, e o que é ruim, porque, gente, nós somos, é o que nós falamos, tudo passa, né? Hoje você ficou com raiva do seu vizinho, amanhã você pode tá de bem com ele, e aí? Tudo na vida passa, né? E aí você vai deixar que essa emoção faça com que o seu relacionamento com o vizinho, ele se torne uma coisa pior, ruim, muito ruim, né? Isso vai externar. Não, então, deixa isso passar. Aceite, acolha, fala, eu sou o ser pensante, eu penso muitas coisas, são pensamentos que acontecem, isso aconteceu, isso, pronto. Né? Então, é aceitar. Aceitar todo e qualquer pensamento, porque nós somos seres pensantes. Esse é o segundo passo. E aceitar sem julgamento. Isso é um passo para o autoconhecimento também, viu, gente? Quando a gente olha para a gente, nós não podemos olhar julgando. Nós temos que olhar com amor, com atenção. Porque nós somos nós. Se nós não odiarmos a nós mesmos, como que vai ser, Marli? Não dá, né? Eu tenho que, a primeira coisa, eu tenho que me amar. Do jeito que eu sou. Por isso que eu tenho que me entender, né? Então, depois que eu aceitei que eu sou pensante, que veio pensamento, tem pensamentos ruins, ou pensamentos não ruins, ou bons, ou etc., e eu tenho que nomear isso, que foi no começo, quando eu falei, né? A raiva, né? Existem outras emoções que não só raiva, não só ódio, não só depressão, não só ansiedade, tá, gente? Existem outros. Por exemplo, quando eu falo assim, deixa eu ver, eu me frustrei. Frustração é uma emoção. Frustração é uma emoção. Então, quer dizer, naquele momento, eu não senti medo. Ah, tudo é medo. Não, naquele momento, eu me frustrei. E quando eu me frustrei, eu me admirei por ter me frustrado. Ah, então quer dizer que quando acontece tal e tal coisa, eu me frustro. Ah, por que eu me frustrei? Ah, porque será que eu não aceito que eu não consigo fazer tal coisa?
Olha lá, gente, olha a mudança. Olha a mudança dentro de mim. Se eu digo assim, é medo, o que vai acontecer, gente? Eu não vou conseguir lidar com isso, porque o medo ele vai ficar tão grande, mas ele vai ficar tão grande, que ele vai ser maior que eu. E aí, tudo vai ser medo. Aí tudo vai ser depressão. Aí tudo vai ser ansiedade. Gente, tudo que eu não nomeio, eu não consigo dominar. Inteligente emocional é dominar suas emoções. E aí, não é, Marli? Aí o medo, tudo é medo. Se tudo eu coloco na caixa do medo, imagina o tamanho do medo. Imagina o tamanho que vai ser o balaio do medo. O tamanho que vai ser o balaio né? Então, se eu tiro aquilo que aconteceu comigo, tiro do balaio do medo e coloco como frustração. Olha lá. Dominei, cara, dominei, não é mais medo, é frustração. Então como que eu lido com essa frustração? Tá. Então eu tenho que entender que aquilo me traz frustração, tá? Então como que eu vou lidar com isso agora? Agora eu vou poder lidar, porque agora eu já sei o que é. Gente, todo médico, quando a gente vai, veja bem, vou falar devagar para vocês entenderem, olha. Quando você vai lá no UPA, aqui chama UPA, né? Ali na emergência. Você chega lá com certos sintomas, né? O clínico geral, gente, ele é formado praticamente para te dar o alívio dos seus sintomas. E se ele acreditar que é uma coisa mais grave, ele vai te dar exame para poder e vai falar para você ir para o especialista. Isso significa que ele te dá o remédio para o sintoma, ele não te dá o remédio para a doença. Porque ele não sabe o que é, na verdade, lá no fundinho, gente, ele não vai admitir isso, claro. Mas ele não sabe o que é direito. Você pode ver que lá, é incrível, né? Eu já trabalhei no ramo da saúde, e não é sempre assim, Marli. Jeca, asma, gripe, é sempre algo muito geral, porque na verdade ele vai tratar só o sintoma. Então, se a gente colocar tudo no balaio do medo, tudo no balaio da depressão, tudo no balaio da ansiedade, o que vai acontecer, gente? Eu não vou saber o que é. Eu simplesmente, eu posso estar errando, né? Naquilo que, errando comigo mesma. Então eu preciso nomear as minhas emoções. E para isso eu preciso olhar sem medo para dentro de mim, né? Fala, Marli. Deixa eu falar algo aqui que é interessante, que na live de sábado, a Raquel falou sobre isso. E como nós estamos ainda, nós temos as crianças, que é o nosso futuro, os futuros adultos, ela falou a respeito desse erro que a gente, como adulto, comete, até porque cometeram conosco, da gente não permitir que a criança nomeie que tipo de sentimento ela está tendo, né? Então, assim, a gente limita muito essa nomeação dos sentimentos já desde criancinha, né? E aí ela falou, para de chorar, não estou vendo motivo para você estar chorando, para que esse choro agora? E não para perguntar, você está chorando por quê? Você está sentindo alguma dor? E a gente ia ali tentando entender o porquê daquele choro, para a criança realmente saber o porquê que ela está chorando, né? Então, assim, desde criança já a gente, né? E eu percebo, eu mesma, né? A gente tem que começar a consertar a gente mesmo. Eu fiz muito isso, né? Eu fiz muito isso, até comigo. De eu não admitir ter que chorar, de eu não admitir ter que me sentir fraca, de eu não admitir que eu não estava com capacidade para fazer tal coisa, né? De eu achar que eu ia ser mal vista, que as pessoas iam me achar uma fracassada. Então a gente às vezes se maltrata muito porque a gente não nomeia direito a emoção que a gente está sentindo. Emoções. E aí a gente bota uma sobrecarga emocional sobre a gente, né? E a gente sofre muito com isso. E eu cheguei em um nível que eu nem chorar eu conseguia. Então, meu Deus, eu quero chorar, mas o choro não está aí. Não consigo. É impressionante, é o que eu falo, né? O saco fica muito grande, aí você não tem mais o poder sobre ele.
E aí ele te domina. Aí o medo te domina. Aí a depressão te domina. É claro, né, gente? Aqui eu não estou falando para vocês que se autoconhecer vai curar você da depressão. A gente tem que pensar o seguinte, gente. Existe a depressão, que é uma doença, mas existem coisas que nos deprimem, tá? E aí existe, por exemplo, eu perdi um ente querido, né? É claro, eu tenho a fase do luto. Isso é natural, a psicologia, isso eu tenho que passar por essa fase do luto, tá? Mas se ela persistir, isso quem vai dizer é o profissional, né, da terapia, o psicólogo, que vai dizer quanto tempo você normalmente dura um luto. É claro que isso é variável, mas nem tanto assim, né? Então, se você acha que o tempo todo você está deprimido, é claro, procure um profissional para poder ver isso. Mas existem certas emoções que nos deprimem, certos pensamentos que, ao se transformar em imagem, eles nos deprimem, ou nos deixam com raiva, ou nos deixam tristes, ou nos frustram. E existem muitas outras emoções que a gente pode ir nomeando. Porque aí cada um, gente, vai se apoderar das suas emoções. Cada um vai se apoderar das suas emoções. Cada um tem as suas emoções. Uma coisa que me deixa triste pode não deixar a Marli triste. Uma coisa que deixa a Marli feliz pode não me deixar feliz. Certo? Então, isso é autoconhecimento. Esse é só o segundo passo. Né? Ainda tem um terceiro e um quarto. E ó, para terminar esse segundo passo aqui, aceite todas as emoções com amor, com delicadeza, porque se ela veio, gente, a emoção ela não existe à toa. Por isso que a gente tem que acolher. Linda, maravilhosa, faz parte de mim. A emoção, ela veio para nos defender, né? O medo, gente, ele existe. Por quê que o medo existe? O medo existe para que você saiba que algo pode te fazer mal. Então, se eu estou sentindo medo naquele momento, eu estou sentindo medo por algum motivo. Eu tenho que saber por quê. Então, acolhe e analisa. Use a sua inteligência para isso, tá? Então, essa é a segunda parte. E você vai nomeá-la. E aí você vai saber quem é ela. E toda vez que ela vier, você vai saber como lidar com ela, porque agora você já reconhece. Você já nomeou. Gente, não é à toa, gente, que é bíblico, não é, Marli, bíblico? Quando Deus fez o homem, o que ele fez com os animais? Ele falou, olha, todos os animais vão passar na sua frente e você vai nomeá-los, não foi, Marli? Nomeá-los. E nomeá-los. E dominá-los. Então, nomear é dominar. Veja lá, gente. E é engraçado, né? A gente até fala assim, às vezes tem algumas pessoas que fazem essa comparação da emoção com o animal. Vocês já viram isso? Ah, você tá bravo que nem um leão, né? Você quer comandar que nem um leão, ou você quer se atirar como um tigre, né? Então, quer dizer, às vezes a gente compara... Uma hiena, né? Não é? A gente não faz isso, a gente não compara, né? Então, quer dizer, é até bíblico, gente. Olha que impressionante. Então, depois que eu nomeei, aí, né, que é o terceiro passo, né? Aceito, aí depois do terceiro passo eu nomeio. E lembrando o seguinte, gente. Lembrando que nós somos seres mutantes, mutáveis. Nós mudamos o tempo todo. O que está ao nosso redor muda o tempo todo. As pessoas que convivem comigo mudam o tempo todo. E tudo passa. E, né, sempre lembrando, como, por exemplo, quando eu estou doente, eu não sou doente, gente. Esqueçam isso. Eu não sou triste. Eu não sou deprimido. Eu não sou ansioso. Gente, eu estou ansioso. Eu estou doente. Eu estou triste. Chega de falar que você é aquilo, porque você não é. Você não é. Você tem que descobrir o que você é. Você é um ser pensante, compulsivo, e isso leva você a criar emoções, e essas emoções, elas fazem com que você seja mais ou menos feliz, tá? Então, cuidado com isso, com o que você vai fixar nessa sua mentezinha aí,
Agora, o quarto passo é o passo da reciclagem, né? O passo das possibilidades. Gente, eu tenho a possibilidade de mudar meus pensamentos, né? No sentido de reciclar os melhores e os piores, né? E quando a gente adquire isso, gente, que não é fácil, eu não vou mentir para vocês. Não é fácil a gente se autoconhecer. A gente tem que fazer isso toda hora, todo dia. Cada vez que vem uma emoção, amor, por que veio essa emoção agora? Por que eu pensei isso agora? Ah, então quer dizer que eu penso isso quando eu estou com fome? Ou eu penso isso quando eu tenho roupa para lavar? Ou eu fico irritada todas as vezes que meu marido vem de surpresa almoçar? Mas por que eu penso isso? Gente, eu tenho marido. Meu marido trabalha na rua. De repente ele pode vir. Por que eu estou tão surpresa? Estou com tanta raiva dele ter vindo almoçar. O que está me incomodando? Né? O que me incomoda? Ou porque, toda vez que aquela pessoa chega perto de mim, eu sinto uma raiva. Mas por que eu tenho tanta raiva daquela pessoa? Será que existe algo nela? Né? É assim, gente. E aí, cuidado com o que vocês fixam também. Então, tudo isso aí é inteligência emocional. Então, gente, olha lá. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente pensar nesse quarto passo, que são as possibilidades de melhorar a nossa saúde mental. Porque é nosso tema, né, Marli? Vamos melhorar aí, ter o bem-estar mental. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, você pode ir muito mais fundo nas suas emoções. As nossas emoções, elas também vão criando aí. E pensem, gente, você sabe, você, Marli, como é professora, você sabe que hoje a pedagogia está muito ligada com a questão do afeto, né? Você, por exemplo, né, usa muito lúdico, né, Marli? Por quê? Porque a criança, ela fixa, ela aprende com coisas que são mais divertidas, né? A gente aprendeu sempre por obrigação. Hoje, a gente está tentando uma pedagogia aí que é ligada mais no lúdico. E essa quarta parte aqui, ela vem trazer isso para nós. Ela vem dizer, a inteligência emocional, essa parte da emoção, ela vem dizer o seguinte para nós. Vocês sabiam que aquilo que nós aceitamos como verdade para nós, elas foram adquiridas, não é pela nossa inteligência. Ela foi adquirida através do nosso afeto. Vocês sabiam disso? Olha, eu acreditei que aquilo era uma verdade, eu levo comigo para dentro de mim, porque a pessoa que disse aquilo para mim, repetia aquilo para mim quando eu era criança, é uma pessoa que eu respeito, é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu confio, como, por exemplo, meu pai e minha mãe. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por isso que eu falo que é a possibilidade de você entender suas emoções. Então, seu pai, vamos supor, tá um exemplo aí, o seu pai que diz assim, sempre disse, você sempre ouviu isso do seu pai, assim, vale mais a pena um pássaro na mão que 2 voando. Quem já ouviu isso, coloca aí nos comentários, né? Vale mais um pássaro na mão que 2 voando. Gente, eu já ouvi muito isso. E eu acreditei muito nisso, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é melhor eu não arriscar, né? E se eu não arriscar, é melhor que eu ficar com aquele pouquinho. Lembra o que a gente falou no começo da infelicidade, do conforto, na linha do conforto, né? Então, quer dizer, eu fico naquela morbidade. Por quê? Porque é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Né? Então, eu não vou trabalhar porque deixa aí. É melhor o meu salário pingar do que secar. Não é isso? Pensamento de escassez. Né? E aí, às vezes eu me saboto aí, né? Não querendo, achando que com medo, aí vem o medo, a emoção do medo. Mas isso por quê? Porque eu aprendi isso com meu pai. Agora, eu sou o que sou, eu não vou mudar isso. O que eu posso é entender isso, né? Então eu tenho essa possibilidade. Eu entender que eu acredito nisso e tentar colocar uma outra coisa no lugar.
cada vez que essa emoção me vem do medo de progredir, o medo de mudar de emprego, o medo de até me separar, muitas mulheres, né, a Rosana estava falando agora há pouco, né, que é o projeto dela, né, da Caverna ao Trono. Quantas mulheres, Marli, não tem esse pensamento de escassez, né? É melhor eu ficar casada do que ficar sozinha. Isso é o pensamento. Gente, olha aqui quanta coisa. Então, quer dizer, a pessoa não entende que ela tem que deixar aquela situação, né? Que vai ser melhor, que vai ser mais feliz, que ela vai se sentir mais feliz. Por quê? Porque ela tem aquele medo. Por quê? Porque ela aprendeu por afeto, por alguém que era melhor ficar assim, quietinho, miudinho, pequenininho, do que tentar ser maior que isso. Como que eu lido com isso, Dirce? Bom, aí você tem que ver se realmente você aderiu a isso como uma verdade. E você, gente, eu vou te falar uma coisa para vocês. Infelizmente, nós temos que objetivar a nós mesmos. Objetivar é fazer de nós um objeto, é coisificação, isso é filosófico. Quando eu penso em mim, eu tenho que criar, é como se eu projetasse na minha frente eu mesma, né? Isso. Aí eu vou ter que conversar comigo mesmo, né? Aí você vê aquelas pessoas andando na rua, né, Marli? Conversando com ela mesma. Quem sabe ela está se autoconhecendo, gente. Então não julgue as pessoas quando elas estão conversando com elas mesmas, tá? Então, quer dizer, você se objetiva, né? Você se coloca na sua frente e você tem que explicar para sua mente, né? Então, essa possibilidade é, menina, eu penso, mas eu tenho que mudar isso. Então, você vai criar uma outra frase para pensar nesse momento, né? Para você ter coragem. Olha lá, gente, você é um ser criador. Possibilidade é porque nós somos seres criadores. Tem uma perguntinha aí da Sandra. Estão na inconsciência. Como adultos devemos ficar... Sim, com certeza. Né? Esses medos vêm da infância. Claro que vem da infância. Tá? Só que existe... Quando você percebe... Sandra, é Sandra, né? Quando você percebe... Né, Sandrinha? Quando você percebe que você tem esses medos, você tem que buscar onde estão esses medos. Onde está esse medo para mim poder me autoconhecer. É claro que de adulto eu tenho que me autoconhecer. Gente, quando você... É o que eu acabei de falar, ó, das possibilidades. Você aderiu a isso, a esse pensamento de escassez? Ah, não é pergunta, né? Você aderiu, você tem que se autoconhecer, tá vendo? Não é pergunta. Também nem tinha ponto de interrogação, né, Marli? Nós também comemos bola. Nem percebi. Eu tô lutando com o óculos aqui porque ele é multifocal. Aí eu tenho que ficar assim. E ele vai e volta, vai ter que ficar assim. Eu também tenho esse probleminha aí de multifocal. Aí eu fico assim para poder enxergar. Eu tenho que ficar assim. E aí o que acontece? Como eu aderi isso no afeto? Por quê, gente? Por que a criança, Marli, aí é para nós, né, professor? Por que a criança, ela aprende no lúdico? Porque ela aprende por imagens. Porque ela não tem ainda aquela percepção e aquela inteligência que a gente tem de poder perceber as coisas que são boas ou ruins para nós, né? Então, nós vamos aprendendo através de imagens. Por isso que o afeto é importante. Porque aí eu aprendo o que o meu pai me falou. Eu vou colocando na minha casa do eu. Lembra que o meu cantinho da felicidade, que eu vou sempre colocando aí no meu cantinho do eu, né, na minha casa do eu, vou construindo ele com essas afirmações que meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu vizinho, minha professora foi me falando. Por quê? Porque eu vou aprendendo com essas imagens, né? Sandra colocou aí a continuação. 9 tipos eu me encaixo. Então, trazer para a consciência. Muito bem. Muito bem. Muito bem, é um método. É muito bom, né? Tá muito bom. Porque a gente vai se conhecendo, existem muitos métodos de autoconhecimento, né? Que a gente pode fazer. Mas esse que eu estou falando aqui é uma coisa bem geral, né? Pra gente, que a gente pode começar hoje. Né? A gente pode começar agora, né? Que a gente pode começar agora a pensar
saber que eu sou um ser pensante, compulsivo, que eu tenho 700 pensamentos por segundo, que esses pensamentos eles podem ser fixados ou não, que eu não preciso me fixar, que o não, ele não é reconhecido como uma imagem. Então, o que eu pensei depois do não é o que acaba ficando. Então, tome cuidado com seus pensamentos. Tente reciclar esses pensamentos, aceitá-los, porque isso acontece naturalmente. E depois nomeá-los. E isso eu posso fazer hoje, gente. Agora. Né? Qual pensamento eu estou tendo? Agora já, eu posso já imaginar qual o pensamento que eu estou sentindo agora e nomear ele de modo diferente, a não colocar só no saco do medo, só no saco da ansiedade. E eu vou repetir isso sempre para vocês, gente. Quanto mais eu alimento o saco do medo, maior ele fica, e aí eu perco o controle. Quando eu perco o controle, eu não estou tendo inteligência emocional. Se eu deixo o medo me dominar, eu não estou tendo inteligência emocional. Se eu deixo a ansiedade me dominar, eu não estou tendo inteligência emocional. Se eu sinto ansiedade, sinto, com certeza. E você sabe que eu sempre fui muito ansiosa. E pior, muitas vezes, eu percebi, através do autoconhecimento que a gente percebe isso, que eu estava vivendo mais o futuro do que o presente. E quando eu vivo o futuro do que o presente, gente, eu estou iludida. O futuro ele não aconteceu ainda, ele não existe. É que nem o Santo Agostinho fala, né? Existe o presente do passado, aquilo que eu trago e vivo de novo, que também é um risco, porque eu posso trazer frustrações e posso trazer de novo emoções que eu não gostei para agora. Existe o presente do futuro, que é aquilo que eu trago do futuro, é o que eu estava, muitas vezes eu vivo, né? Porque eu sou ansiosa, então eu estou tentando controlar isso. Né? E tem o presente do presente, que é essa live maravilhosa aqui que eu estou fazendo com a Marli, que vocês estão assistindo aí. Então, bora viver agora o presente, né? E controlar aí essas emoções que vão surgindo, né? Então, vamos começar agora esse autoconhecimento, né? Vamos começar agora, já. Verbos, a Sandra, verbos, então, verbos, é o agir, né, Sandra, é o agir, agora, né, nesse momento, né, para a gente fazer com que a gente tenha essa saúde mental, que é muito importante para nós, gente, é muito importante para nós, que a gente possa listar as nossas emoções, não deixá-las maior do que nós, mas que a gente pode ter a possibilidade de ir descobrindo aos poucos. Não é de um dia para o outro, mas é trabalhoso. Não é uma coisa tão fácil a se fazer, mas que você pode começar agora. Você pode começar agora a analisar suas emoções, né? E lembre-se de outra coisa que eu queria falar para vocês, é o seguinte, gente. Pensem, façam uma pergunta para vocês. Isso eu faço na minha mentoria, eu faço essa pergunta, né? Faça a seguinte pergunta para vocês, né? Como as pessoas te tratam? Se elas te tratam assim, será que é porque... E eu comecei, gente, a mudar muitas coisas na minha vida a partir dessa pergunta. Então, como as pessoas me tratam? Elas me tratam com indiferença? Tá. Será que eu não estou sendo indiferente com todo mundo? As pessoas me tratam aos gritos. Meu marido só grita comigo, minha mãe só grita comigo, meu filho só grita comigo. Por que será, né? Que eles gritam com você? Será que você não está gritando demais comigo? E você sabe que quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a tomar outras atitudes. Comecei a parar de me irritar com qualquer coisa, a gritar com todo mundo. Né? Eu percebi que eu estava muito irritada, eu comecei a mudar, sabe? E aí, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a mudar comigo também. Né? Por quê? Nossa, aí esses dias, meu marido falou assim, nossa, mas a Dirce mudou muito. Isso é bom, né, Dirce? Isso é bom. Só que aí, ele mudou também, Marli. Ele mudou também. Sabe? Mudou. Então, quer dizer, quem que tem que dar o primeiro passo? Saúde mental é você também perceber quando você tem que dar o passo. Né? Eu penso também que você
às vezes a gente é orgulhoso, né? A gente não quer admitir que a gente precisa de ajuda, né? Mas eu digo para vocês que nós somos seres sociáveis e que a gente vai precisar do outro. Uma hora ou outra a gente vai precisar do outro. Para se autoconhecer, muitas vezes a gente vai precisar ou de terapia, ou você vai precisar de uma mentoria, ou você vai precisar de uma pessoa, um amigo que está ao seu lado, ou você vai precisar do seu cônjuge. Mas você vai precisar de alguém. Porque às vezes você não enxerga também, né, Marli? Às vezes a gente precisa de um toquinho. Um toquinho. Por isso que a gente tem que se fazer essas perguntas. A gente tem que se fazer essas perguntas. Como eu estou tratando os outros? Para ver como eu estou sendo, como eu estou me mostrando, gente. Como eu estou me mostrando. O corpo fala, né? Então, cuidado com isso também, né? Vai, Marli. Eu falei demais já. Eu estou aqui olhando aqui o reloginho do Instagram. Já estamos em 1h10. Nossa Senhora, 1h10! Nossa, mas daqui a pouco ele derruba a gente. Para a gente não perder essa riqueza, né? Bom, que foi essa live. Então você precisa aí salvar e depois eu também vou salvar. Eu entro lá no link, né? Para salvar também. Sim. Eu vou colocar lá no meu IGVT também, tá, Marli? E vou colocar também lá no meu Filosofia e Nós com Isso. E eu tenho que dizer o seguinte para vocês, gente. Hoje eu começo, o último recadinho, hoje eu começo minhas lives individualmente, né? Falando do autoconhecimento na prática, né? Cada dia eu vou abordar, vão ser 9 encontros, todo dia às 9 e 7 da noite, né? Então, eu vou sempre dar, como eu dei o exemplo hoje do pai, né, que falou, né, vale mais um pássaro na mão que 2 voando, aí a gente foi dando exemplos. 2 voando. 2 voando, né? Eu vou tentar colocar um pouco da minha vivência, da minha experiência com relação às emoções, e cada dia eu vou abordar uma historinha. Entende? De como superar e lidar com as emoções e se autoconhecer, né? Que a minha mentoria é de autoconhecimento. Então, hoje eu começo minha live todos os dias às 9 e 7 da noite, sozinha, no começo, depois eu vou convidar algumas pessoas que quiserem participar, mas no começo, hoje, por exemplo, é sozinha, e aí eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Ai, vamos, porque vamos derrubar. O Instagram tá me sinalizando algo. Gente, eu quero te agradecer. Ó, hashtag Dirce Alegrete, tá? Nem te ouvi. Te agradecer, né? Muito obrigada por ter estado aqui comigo, com todo mundo. Agradecer a todos que entraram. E que a nossa live vá e produza muitos frutos na vida de todos. Tá bom? Já tá falhando, eu vou encerrar. Tá bom, Marli. Beijo. Ó, alguém tira aí tira um print, gente. Tira um print pra nós aí e manda pra nós. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Foi muito bom. Não tô nem conseguindo. Não tá nem conseguindo, mas